gente de Japuíba. Japuíba em geral, né? Eu já senti que aqui é o point, né? Então vem a galera geral, né? Daqui da área, né? Então, quem mora em Japuíba é o quê? Japuibense. Então é Japuibense em geral. Quem mora em Japuíba é gente sempre. Eu vim, graças a Deus, aí com maior alegria. Vim eu e meu irmão Jorge aí. Muito obrigado, Jorge. Melhor é andar em dois, né? Vai que aparece um lobisomem aí no caminho, né? Até Friburgo, ida e volta. Está repreendido em nome de Jesus, né? Mas aí Jesus mandou o Jorge comigo. E a gente veio na pretensão de abençoar a galera com uma palavra, abençoar com o que Deus faz com a gente, né? E muito obrigado, o brother também, vem junto aí, dá uma força. Mas na verdade, eu já fui extremamente abençoado hoje à noite. E já sinto que dificilmente eu vou conseguir abençoar mais do que eu já fui abençoado. Porque eu fui tão abençoado nesse momento de louvor que começou aqui e terminou agora há pouco, que assim, eu acho que já nem precisa mais trazer a mensagem. Então, eu digo amém, né? Mas vamos dar um recado, né? Mesmo assim, mas já deixando esse testemunho, que eu me sinto extremamente abençoado pelo momento maravilhoso de louvor que tivemos, foi suprido. Meu ministério, eu acho que o pastor Michel já havia falado, né? É de rock, é um ministério de rock e é itinerante, quer dizer, eu vou aqui, eu vou ali e a gente precisa também de beber uma água sagrada, né? E a gente aqui falou, meu querido, e a gente bebeu essa água bendita aqui. Eu queria compartilhar então a palavra de Deus que está ali no livro de Êxodo, no capítulo 3. E o livro de Êxodo me lembra muito, o pastor Michel estava compartilhando, que há muitos papamaiques aqui, né? Muitos policiais militares que, não sei se o pessoal chama Papa-Mike mesmo, geral, mas eu sei que uma vez eu estava lá no meu plantão, né? E aí o colega escreveu assim: olha, houve êxodo da fuga dos ladrões daquele lugar. Aí eu falei: meu filho, êxodo é a saída do povo de Israel do Egito, não é nada disso, houve êxito, né? Êxodo, houve êxodo. Êxodo é outra coisa, rapaz. Então daí a gente vai para a palavra, né? Encerrando essa parte do Papa Mike, né? No capítulo 3 existe então esse capítulo 3 que ele inteiro ele representa na minha vida muito da mensagem do rock que eu passo para a galera que está numa situação mais extrema, isto é, a mensagem de Jesus, né? No meu ministério de rock, inclusive a gente faz muitos rocks assim nesse capítulo 3, porque é muito impactante essa mensagem, ao mesmo tempo que talvez tenha se passado assim, tenha ficado muito corriqueira. Ela ficou tão corriqueira, não sei se é por causa daquele filme dos 10 mandamentos, que eu já vi 249 vezes de madrugada, de tarde, de manhã, de noite. Eu acho que eu não sei se é aquilo que deixou essa mensagem corriqueira, mas ela de corriqueira, de simples e de comum não tem nada. Essa mensagem que nos é apresentada no capítulo 3 do livro do Êxodo é uma mensagem gloriosa. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E diz assim, aliás, cadê o baixista do primeiro louvor que rolou? Meu irmão, você nasceu para tocar baixo, hein, meu irmão? Desde o útero, desde o ventre materno, você já estava separado para mandar o baixo para o Senhor Jesus. Cara, esse baixo é uma bênção, cara. Deus vai projetar você nessa galera aí com esse baixo, meu irmão, para abençoar, para quebrar, meu irmão,
Então, eu nunca vi um underground tão perfeito, cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual vocês. Aí fica ali encolhidinho, ninguém vê vocês, cara. Isso é mó black metal, cara. Obrigado. Como é que eu não pensei nisso antes, cara? Incrível aí. Pô. Meu irmão, então diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Meu irmão, apacentar o rebanho do sogro já não é coisa boa, né? Esse é um negócio complicado, né? Deus me livre e me guarde de apacentar o rebanho do meu sogro. Meu Deus do céu, isso é um mistério profundo. Como é que o cara foi parar nessa situação, né, cara? De ficar cuidando lá do bezerrinho, do porquinho, do sogro, cara. Coitado desse rapaz. Aí diz aqui que ele levou para o monte de Deus ali, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. Esse é o primeiro momento que eu consigo enxergar nesse capítulo. Então, alguma coisa de fora do comum acontece ali, então, para Moisés. Ele vê uma sarça e existe uma chama no meio da sarça e ela acaba não se consumindo. É algo fora do comum, é algo anormal, é algo sobrenatural, e cada ser humano vai entender essa situação de uma forma diferente. Aquele que é mais assim cientista, é mais assim cheio dos estudos, das teorias, tudo que ele tem que racionalizar, por que a namorada não quer sair com ele naquela sexta-feira, mas quer sair no domingo. Ele tem que ter uma razão para isso, ele tem que ter uma razão para tudo, esse personagem. Por que o pastor está segurando o microfone com a mão direita esse domingo e não com a mão esquerda? Ele tem que ter uma razão para qualquer coisa. Há pessoas que racionalizam todas as coisas, e em algum momento, se você estivesse no lugar de Moisés e visse um arvoredo, um arbusto pegando fogo, e esse fogo não consumia de forma alguma aquele arbusto, você então, naquele momento, você se colocaria em uma determinada posição, de uma posição de racionalizar, de entender nos mínimos detalhes o que estava acontecendo, buscando uma explicação para aquilo. Um outro tipo de ser humano, ele iria ver esse fenômeno, esse acontecimento, e iria ignorar. Ia falar: irmão, deve ser um fogo que caiu aí, que alguém deixou cair, pegou fogo, daqui a pouco vai acabar aquilo tudo, eu vou sair daqui antes que cheguem os bombeiros. Tem bombeiro aqui na igreja também, né? Tem bombeiro aqui. Então, antes que cheguem os bombeiros, eu vou sair fora daqui. Não vai pensar que fui eu. E a outra pessoa que vai ficar impressionada com aquilo e vai lhe causar um espanto. E aquele espanto vai trazer uma emoção profunda naquele ser humano. Vai trazer uma comoção profunda, e ele será guiado por um poder irresistível de saciar aquele espanto. E nesse caso, nós estamos falando de um crente, de uma pessoa que crê, de uma pessoa que acredita que Deus pode fazer além do que nós possamos compreender, do que nós possamos raciocinar, e mais do que isso, de uma pessoa que quer mergulhar naquele
sobrenatural, de querer entender o que aconteceu, o que está acontecendo, o que Deus pode falar com ele. E veja que para Moisés foi uma sarça ardente, mas às vezes Deus pode se manifestar na nossa vida de uma forma diversa de uma sarça ardente, e ainda assim pode passar desapercebido, porque veja que uma outra pessoa poderia ter visto a sarça ardente e falado assim: eu não quero saber disso não quero perder tempo. Às vezes um outro crente poderia ver aquilo e falar: não, e eu tenho mais o que fazer, que eu tenho hoje que lavar o meu carro, eu tenho que trocar o potenciômetro da minha guitarra, e não quer saber daquilo. E às vezes Deus faz na nossa vida sarças arderem em fogo, em pleno dia, e aquilo passa desapercebido nos nossos olhos, porque temos preguiça, às vezes espiritual, de buscar entender aquela situação. Eu vinha no carro comentando com o Jorge, meu companheiro já de long time, que, cara, como é que aconteceu um detalhe na minha vida há poucos dias, eu estava elencando, atribuindo vários pontos, por que Deus fez aquilo, e o que aquilo ocasionou, e eu fico atento, eu fico procurando as sarças que ardem no meio do meu rock and roll o tempo todo. Eu fico procurando, cara, onde é que a sarça está ardendo, porque eu não quero passar por uma sarça ardente que não se consome, não dar atenção àquele fato glorioso, aquele fato que pode ser Deus falando com você da melhor maneira que Ele pode falar com você. É muita ingenuidade a nossa pensar que de manhã, segunda-feira de manhã, você quer uma resposta de Deus, aí vai aparecer um anjão lá batendo asa, entrar pela sua janela e falar: Maria, eis-me aqui, e aquela ventania toda: Senhor, é chegando a minha hora, Maria, você invocou meu nome, Maria, o que você quer comigo? É muito ingênuo isso. É claro que Deus não vai ficar se revelando, mandando anjo para lá e para cá, para falar o que a gente quer ouvir, porque Ele sabe da nossa incapacidade, da nossa limitação. Aleluia! Ele sabia que Moisés tinha um coração que almejava, que ansiava pelo fogo que não se consome, mas ele precisou de se revelar a Moisés através de um pequeno arbusto, a vegetação mais comum naquele lugar. Foi o fato mais comum, mais corriqueiro. E Moisés teve sensibilidade para entender que algum mistério havia ali, que ele tinha que buscar. Então a primeira lição desse texto é que o espanto causado por Deus tem que ser recebido com um coração cheio de amor, cheio de fé. Pequenos detalhes na nossa vida podem ser a sarça ardente de Deus queimando, Deus querendo falar com você da melhor maneira que Ele pode, para que você entenda. E Moisés então dá esse passo de fé e vai se aproximando da sarça ardente. E a primeira, inclusive me veio agora à memória aquela experiência magnífica dos irmãos irem no monte, né? E o negócio ali começar a ficar esquisito, e a folhinha começar a ficar incandescente ali, começar a ficar meio ígnea, né? Como se estivesse pegando fogo, né? Eu duvidava dessa experiência, e uma vez os irmãos me levaram, e eu estava lá pensando exatamente: pô, que loucura, o que eu vim fazer aqui? Eu olhei do meu lado, eu cheguei a dar um pulo. Porque eu falei: vai queimar meu rabo sagrado, oh meu Deus do céu. Eu falei: meu Deus, eu vou me mandar daqui desse lugar, nunca mais volto. Tchau, saí descendo aquilo lá, meu irmão, volta aqui. Eu falei: tchau, João. De medo, queimei a minha língua, porque eu falei que aquilo, os
sarça, ela queima mesmo, a sarça ela queima. E então a segunda experiência de Moisés nesse momento poderoso foi qual? Está aqui no verso 5, diz assim: disse o Senhor a Moisés: não chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, que o lugar que você está é santo, eu sou o teu Deus. O segundo momento dessa caminhada de Moisés em se aproximar de Deus é o de perceber a fraqueza humana, perceber a condição humana, perceber que Moisés não estava preparado na sua força, na sua boa intenção de se aproximar de Deus. Esse é o segundo momento maravilhoso que marca a trajetória do homem quando ele se aproxima de Deus. Ele entende que ele é pecador, que ele é fraco, que ele erra, que ele é sujeito ao erro e que tem que ser reparado para lidar com Deus. Isso é importante, isso é maravilhoso. Porque eu estava uma vez lá, por falar em faculdade, né? Eu estava lá uma vez e o assunto era alcoolismo, era tudo contrário a ismo, o assunto era tudo isso. Aí eu falei assim, aí perguntaram: alguém aqui já teve essa experiência? Aí eu falei: eu já tive todas elas, tudo quanto é ismo eu já tive. Aí o irmão lá na frente, muito crente mesmo, né? Aquele crentaço mesmo, com aço, né? Coluna de fogo, o cara, né? Aí falou assim: pô, eu lá em casa nunca tive nada disso, eu nunca fui ex-nada. Aí, eu passando na hora do café, eu falei: meu irmão, mas é impressionante a sua santidade, a sua eminência, hein? Porque você se encontrou com Jesus e não deixou de ser nada. Quer dizer que você continua sendo tudo o que você era. Então não precisava nem te encontrar com Cristo, Ele que tinha que encontrar contigo, para ver se Ele melhorava alguma coisa, não sei. Então veja bem, a primeira coisa que é importantíssima, porque eu hoje estou aqui pregando o Evangelho com grande alegria. Eu já estive aí sentado como você e não perdia um culto de segunda a segunda. Morrato de igreja, meu irmão, era um negócio sério. A gente vinha conversando sobre isso, né? Hoje eu estou gordo e forte e estou aqui pregando. E olha, e o encontro com Jesus, o encontro com a presença de Deus, tem que deixar marcas. E quando deixa marcas, essas marcas muitas das vezes doem. Mas é importante que isso aconteça. É importante que fiquem coisas para trás. O irmão estava na ministração dele exatamente falando isso. É importante que fiquem coisas para trás, para que lá na frente não aconteça como o irmãozão crentão que estava lá na sala de aula falando: ih, meu irmão, graças a Deus que eu não sou ex-nada. Para não acontecer aquilo, porque aquilo dali não aguenta um tapa na orelha. Se o capeta der um peteleco na orelha dele, ai meu Deus do céu, socorro. Agora você me pega, me joga na fogueira e joga lenha em cima. Eu sou igual o bife, quanto mais você bate, melhor eu fico. Porque eu sou ex muita coisa. Então o capeta, quando vem buscar aqueles garotão lá que eu estou evangelizando, pode bater que eu gosto, me joga na parede, me chama de lagartixa, faz qualquer coisa comigo, mas esse garoto eu não solto. E tá lá a galera lá louvando a Deus aí nas igrejas, mas porque eu fui em estudo e quando Deus chegava para mim, Jesus batia, falava: bate que eu mereço, todo castigo é pouco. E é nessas pancadas que Deus te dá que você vai
vai consertando, quebra um pouquinho ali, aí vem o oleiro e conserta aquilo dali, aí bateu ali, aí o pastor vem com a bengala não, o pastor não, vem com o cajado, né? Tem pastor de bengala também, ó, pastor de bengala, misericórdia, hein? Misericórdia, é o pastor de cajado, hein? Aí vem o pastor com o cajado, dá-lhe uma cajadada sagrada, aí vai, doeu, aí vem o oleiro, dá um jeitinho, aí vai consertando, conforme foi, ele quebra tudo e faz de novo. Glória a Deus se isso acontecer na sua vida. Alguma coisa vai quebrar, meu irmão, quando você se aproxima da sarça ardente e o fogo que não consome, alguma coisa derrete em você, e o que derreteu é cera, para que ali o ouro refinado possa ser colocado no lugar, e quando vierem os ventos, você vai estar firme como Moisés. E aí, seguindo, Moisés então está naquela crise ali, tirou o tênis não, sandália, ele usava sandália. Mas agora tem tênis que parece sandália, né? Que eu vi minha filha usando. Eu falei, o que é isso, minha filha? Não, onde é que você comprou isso aí? Foi lá na tenda do Jacó, o negócio. Aí foi uma nota, o negócio veio umas cordinhas, meio um sapato, meio tênis. Eu falei, o que é isso, cara? Que mundo é esse? Jesus está voltando, filha. Então, Moisés tirou as sandálias, aí superou essa crise, está lá Moisés, né? Bom, tá tudo bem, Moisés está em paz agora, já entendeu que ele é pecador, já entendeu que é o Todo-Poderoso que está falando com ele, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tem história, né? O que o pastor está falando? É uma história que é a história da igreja Batista Getsemane. Estava me contando a história ali, eu fui abençoado pela história. Existe uma história para que você esteja aqui hoje, existem lágrimas que foram derramadas, suor na camisa, louvores a Deus, muita festa, muita guerra e muita vitória. Existe uma história para que você esteja aqui hoje nesse lugar. Existe uma história até para eu estar aqui hoje, né? Porque assim, a gente recebe vários convites e não dá para estar em todos, né? E quando o pastor Michel me convidou, aí eu falei para minha esposa, eu falei, meu amor, é aquela igreja que a gente passa ali, que eu falo lá, a igreja do Getsemane. Aí ela ficou discutindo comigo, não é a igreja do Getsemane, é a igreja Batista Getsemane. Eu falei, é do Getsemane, e a gente fica ali no café da manhã polemizando pelo nome da igreja, né? Mas enfim, ela venceu, né? O sempre, né? Então, tem uma história para eu estar aqui. Existe uma história na sua vida que você e Deus e algumas pessoas sabem. E existe uma história para que Moisés tenha ido resgatar o povo. E aqui, então, ele compreende a sua dificuldade para cumprir essa obra de Deus. E Deus, portanto, o envia. Deus vem aqui no capítulo 8 e fala para Moisés: desci para livrar meu povo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Entenda que o dia que você na sua vida confiar no seu braço é o dia que você estará correndo perigo. Porque aquela palavra, aquele verso lá no profeta é muito mal interpretado. Maldito o homem que confia no homem. E aí muitos irmãos fazem desse verso um pretexto para não confiar mais no ser humano. Não é isso que o verso quer dizer. O verso quer dizer: maldito o homem que confia na força dele mesmo. É isso que ele quer dizer. Porque nós sabemos que Jesus confiou nos amigos, confiou nos discípulos, até o fim ele pegou Judas, deu um beijo nele, uma bitoca, e falou: com um beijo tu traz o amigo? Cara, Jesus estava amando Judas até o final, cara. Como é que você não vai confiar nos seus amigos? Se alguém te enganar, meu irmão, ele enganou.
acima de tudo, você confia no amigo, mas não faz na força do teu braço a sua vitória, porque aí é Deus que diz: eu desci para livrá-lo. É Deus que desceu por Jesus Cristo para nos livrar. Eu não consegui vencer a garrafa de uísque, eu não consegui vencer a bebida de jeito nenhum. Eu era aquele tipo de bebedor de uísque que eu bebia até cair, e quando eu caía eu continuava bebendo. Parar por quê, né? Eu não consegui vencer a bebida, Deus teve que me ajudar. É Deus que te ajuda. Você enfrentou os seus problemas nessa vida. Na força do teu braço você não vai conseguir vencer, mas Deus desceu da sua glória para isso. Então Deus diz aqui no verso 8: desci para livrar o meu povo. Ele desceu para nos livrar. O impressionante não é que ele tenha subido depois de ressuscitado. Eu não acho isso impressionante, porque ele era o cara, ele fazia o que ele queria. O impressionante, o que mexe comigo, é que Jesus desceu da sua glória para andar aqui com a gente, para sentir cada dor que nós sentimos. A noite mais difícil da tua vida, Jesus passou. Jesus passou a noite mais difícil da tua vida ao teu lado. E se alguma noite mais difícil ainda estiver contigo, no futuro você se lembre: na escuridão Ele se faz luz ao redor de ti, porque para Ele a escuridão e a luz são a mesma coisa. Ele desceu para livrar o seu povo, Ele desceu para me livrar, Ele desceu para te livrar. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá a força, é Ele quem nos dá a vitória. Aí a palavra dolorosa que Moisés escuta aqui nesse dia: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo da escravidão. E no verso 11 Moisés diz a Deus: mas quem sou eu? E uma vez eu cheguei lá em Copacabana, na galera que usava as paradas comigo, que a gente saía perdido na noite, e aí um pastor falou lá na igreja, falou: meu filho, cadê aquela galera que anda com você? Eu falei: pô, não anda mais, porque agora eu estou na igreja, eu não quero mais saber deles. Aí o pastor virou para mim, falou assim: mas meu filho, você tem que ir lá e contar para eles que Jesus te salvou. Aí eu falei para esse pastor, eu falei: meu irmão, você está maluco? Você está tirando onda comigo? Os caras vão me comer com farofa e batata frita, cara. Os caras são sinistros. Aí o pastor falou: meu filho, mas Deus vai contigo. Eu falei: aí é mole, né, cara? Falar que Deus vai comigo, quero ver você ir comigo. Aí saí da igreja e falei: pô, eu fui pra praia, né, cara? Eu falei: ah, esses caras são espertos pra caramba. Quer que eu vá lá no podrão, lá na parada, no beco da fome, lá em Copacabana, onde a galera ficava, né, Jorge? Aí ele falou: vai lá, meu irmão, vai que eu oro por você. Eu falei: o que? Tá brincando? Eu fui pra praia. Aí cheguei na praia, caí lá, né, cara? Bodadão, caí lá, 6 horas da tarde. Pô, sol é tão lindo, Jesus. Pô, valeu esse pôr do sol. É, parecia um bêbado, louco, cara, chamado Mr. P. O Mr. P é uma lenda do Rio de Janeiro. É um cara que tomou uma viagem de ácido, não voltou nunca mais. Parecia o Mr. P, veio andando pra cima de mim. Eu falei: cara, eu morri, acabou comigo. Chegou perto de mim e falou: e aí, meu irmão? Eu falei: qual é, brother? Aí, já foi lá falar com os seus colegas? Fiquei olhando, falei: deve estar. O que houve? Deu uma linha cruzada, deu uma parabólica, está pro outro lado. Ô rapaz, o pastor não mandou você ir lá falar. Eu já estou indo. Saiu um cara enorme, o Mr. P não tinha pescoço, ele andava assim, ó. Eu saí correndo, cheguei nos caras. Aí, rapaziada, tem que falar um negócio
Fala aí, meu irmão. Pô, Jesus ama vocês. Naquele momento que eu falei isso, sabe o que eu vejo hoje? O que eu entendo hoje? Pensando em Moisés e pensando no que eu fiz ali naquele momento, que eu fui liberto naquele momento. Eu não tinha sido. Quando você se aproxima para fazer a obra de Deus, quem é salvo é você. Quem é abençoado primeiro é você. Quem é liberto primeiro é você. O diabo corre primeiro da tua casa, depois dos outros. Quando você se aproxima para fazer a vontade de Deus, quando você se aproxima para fazer a missão de Deus, você é que primeiro recebe a unção de Deus na tua vida. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Moisés se aproximou da salvação da vida dele. Quando Moisés se aproximou da palavra de Deus, Moisés se aproximou da salvação de todo Israel. Quando você se aproxima deste lugar aqui, no domingo de manhã, para fazer a obra de Deus, você se aproxima primeiramente da sua salvação, da sua vitória. Primeiramente, os inimigos da sua vida é que caem por terra. Depois é que vem a obra de Deus. A primeira, só de se aproximar de Deus, você já é eliminado. E aqui, quando Moisés disse: quem sou eu? Exatamente o que eu falei, que eu não tinha condição. Deus disse: certamente irei contigo. Quando você vai em nome de Deus fazer a obra de Deus, Deus vai contigo. Não subestimem esta presença que vai contigo, porque você vê o visível e muitas das vezes as circunstâncias na sua vida podem estar dizendo o contrário, mas creia no que este livro está dizendo. Não creia nas circunstâncias, acredite no que este livro está falando. Eu serei contigo. E aí Moisés chega naquele momento especial, né? Que entenda bem, tudo que nós temos de Deus, a noção que nós temos de Deus, nos foi ensinada pela palavra de Deus, através do amado pastor. É assim que nós recebemos essa tradição maravilhosa e hoje nós podemos falar de Deus. Mas vamos voltar aqui nesse momento a Moisés. Moisés não frequentava a igreja domingo de manhã, não. Não tinha ninguém falando de Deus para Moisés, não. Ele não sabia o que falar. Falou: mas peraí, eu vou falar o quê? Eu vou falar que uma voz que havia em cima de uma sarça mandou vocês saírem do Egito? Eu vou falar que quem me enviou? E ele vem aqui no verso 14, ele diz: que direi, né? Moisés fala, e Deus diz a Moisés: o que eu sou o que sou. Diga: eu sou, enviou a voz. Isso é impressionante. Caminhando já para o fim da nossa meditação. É ensaiado isso? Isso é moda? É ensaiado? Poxa vida. Olha aqui, tirou um fôlego, hein? Olha. Quando Deus diz para Moisés: eu sou aquele que é. Meus queridos irmãos, é preciso voltarmos a esse verso muitos dias ainda na nossa vida. Porque se eu digo assim para você, você vai ali na praça de Japuíba e traz para mim um cheeseburger naquele quiosque que tem o som do lado de fora, aquele som horrível tocando lá do lado de fora, ligado numa televisão
você vai lá, mas a água estava geladinha, estava bom. Se eu falar para você, vai lá para mim, por favor, e busca um cheeseburger naquele quiosque, onde tem uma televisão ligada no som. Naturalmente, eu estou dizendo para você o seguinte: nos outros quiosques não existe uma televisão ligada no som. Porque se eu estou falando, vai naquele que existe uma televisão ligada no som. Se eu digo para você, por favor, leve essa caneta até aquele carro preto parado ali no estacionamento, é o mesmo que eu estivesse dizendo para você que o único carro preto é aquele. Os outros não são carros de cor preta. Então é por exclusão. Essa é uma afirmação de exclusão. Eu estou dizendo a você uma coisa, porque as outras coisas não são dessa forma. Pela primeira vez na humanidade, uma divindade, porque entenda que naqueles dias, como você sabe, lendo a Bíblia, os homens adoravam várias divindades, vários deuses, chamado politeísmo, idolatria, etc. Mas nesse momento, Deus fala assim para Moisés: você é quem? Moisés pergunta, e Deus fala: eu sou. Isto significa que só Deus é. Isso tem uma implicação tão impressionante. Eu gostaria de ser um passarinho gordo olhando para a cara de Moisés quando ele ouviu isso, porque Moisés era um homem altamente instruído, e naquele momento ele ouviu o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó dizer assim: Moisés, eu sou a existência, fora de mim, aleluia, nada existe. Moisés, eu sou a causa do mundo. Moisés, é por minha causa que você levanta todos os dias. Moisés, é por minha causa que a terra existe. Moisés, é por minha causa que os pássaros cantam, que os mares avançam com as ondas. É por minha causa que os peixes se movem sobre as águas. É por minha causa que a noite é escura e que o dia é claro. É por minha causa que o mundo é. Fora de Deus não existe nada. Quando você se aproxima de Deus, você se aproxima da existência. Quando você se afasta de Deus, você se afasta daquilo que existe, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é. O resto é ilusão. A minha filha perguntou para mim uma madrugada dessa aí, falou assim: pai, por que as pessoas existem? Minha filha de 8 anos. Aí eu falei assim, 00:30, pensei, hora de criança está dormindo, falei: vai dormir. Aí daqui a pouco ela cutucou, ela é magrela igual a mãe, toda ossuda, deu um cutuque assim. Eu falei: poxa, o que foi, filho? Pai, por que o mundo existe? Aí eu falei: pergunta para sua mãe. Aí voltei para dormir. Aí daqui a pouco: pai, mamãe está dormindo. Eu falei: filha, o mundo existe. Aí pensei: Adão e Eva no paraíso, rock and roll. Pensei, cara, pensei um montão de loucura. Deus do céu, quanta loucura que eu pensei. Aí veio a resposta mais fácil. É por causa de Deus. Deus. Papai, o que foi? Então Deus é a causa do mundo. Eu levantei, abracei ela, beijei ela e orei com ela
chorei convulsivamente, agradecendo a Deus pela vida, porque ela deu a resposta mais perfeita que eu poderia ter ouvido. Deus é a causa, é o centro de todas as coisas. Deus é a causa da nossa vida. É por isso que nós estamos aqui hoje, por causa de Deus. E quem está lá fora se embriagando, se perdendo, se prostituindo, existe só por causa do amor de Deus, não existe por outro motivo. A causa da existência do mundo é Deus. E Moisés entendeu isso nesse momento e se revestiu dessa realidade, sabendo que aquele que é o enviou. Dá para ter noção do que é o sujeito entrar na frente de Faraó, o maior império bélico, militar que jamais existiu. O Faraó existe há 20 mil anos. O rei lá do Egito entra lá e falou: aquele que me enviou. Quer dizer, o resto aqui não existe. E você sabe que nos livros de história, está relatado nos livros de história dos povos da África, está relatado que há cerca de 3.000 anos houve uma grande evasão de povos do deserto, lá do Faraó, lá do Egito. Eu estou me referindo a livros de história, não bíblica. Fazem vários relatos falando da saída do povo hebreu do Egito. Tudo porque Moisés entendeu que Deus é. Quando nós entendemos que Deus é, a nossa vida se converte a esse Deus, porque fora dele nada traz sentido, nada tem referência. E exatamente dessa forma é que Deus tirou o povo de Israel do Egito, e por causa disso nós estamos aqui hoje adorando e louvando esse Deus que Ele é hoje, Ele foi ontem, Ele será eternamente. O mundo é guiado pela lua, pela economia, pelas finanças, pelos cataclismas, pelos maremotos e terremotos, pelos governos, mas nós somos guiados por aquele que é e não pode ser abalado por nada deste mundo. Estamos com Ele e Ele é quem briga as nossas brigas. Amém, pastor? Muito obrigado. Glórias a Deus. Deus é bendito para sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Agradecer ao pastor Silas Real pela presença, pela palavra ministrada aos nossos corações. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Feche os seus olhos, meu irmão. Desligue-se da pessoa que está do seu lado. Você foi convidado por alguém, de repente atendeu ao convite desta igreja estar aqui hoje para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, muito preocupado com você, muito preocupado com o seu coração, com a sua vida, fez questão de trazer você aqui, fez questão de guardar a sua vida até esse lugar. Porque Deus quer ministrar a sua vida hoje. O Espírito Santo já falou contigo através de louvores, através da palavra ministrada e pregada. Eu sei que Deus já falou com você, mas Deus quer confirmar essas palavras no seu coração. Muito mais, Deus quer marcar a sua vida hoje pela palavra dEle e pela unção dEle. Deus quer transformar a sua vida e fazer com que você entenda de uma vez por todas quem Deus é. Não somente o que Ele faz,
transformar você. Ele quer ajudar você a abandonar o pecado, o vício, as drogas, a prostituição, a fornicação. Deus quer ajudar você e você ouviu isso hoje. Deus quer transformar a sua vida. Mas pastor, por que Deus quer transformar a minha vida? Da mesma forma que a sardinha e Moisés entendeu que Deus estava falando com ele. Moisés ouviu a voz de Deus. A sarça está ardendo nesse lugar hoje. Deus está falando com você. Deus disse: Moisés, sai daí, porque eu tenho uma obra na sua vida. Você vai ser um libertador. Mas Senhor, talvez você seja no seu lugar. E no seu íntimo você está dizendo: será que é Deus mesmo que está falando comigo? É com você. Deus está falando com você. Porque Deus quer usar você. A sarça já está ardendo. Falta você tirar, descalçar a sandália dos teus pés, entender que você está no território santo. Você dizer: Deus, é comigo mesmo. Usa-me, Senhor. Usa a minha vida. Eu quero fazer um apelo a você. Eu quero fazer um convite a você. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida hoje em nome de Jesus. E eu quero convidar você que quer descalçar a sandália dos teus pés. Sandálias essas que impedem de você tocar no solo santo. E essas sandálias são pecados que podem estar sobre a sua vida, amarrando você, destruindo a sua vida, fazendo com que você não tenha ações. Mas Deus quer transformar a sua vida hoje. Descalça a sandália dos teus pés. Sai do seu lugar. Vem até o altar de Deus. Nós vamos orar para abençoar a sua vida. Pastor, eu quero ter a minha vida transformada. Eu preciso ter a minha vida transformada. Eu preciso ter a minha vida curada. Eu preciso de salvação, pastor. Talvez você é crente. Venha, igreja, ouve a palavra de Deus. Participe, vem à escola dominical, culto quarta-feira da Vitória, culto domingo, culto jovem, você vem. Mas ei, Deus quer transformar você. Você está entendendo isso? Deus quer curar a sua vida. Eu quero convidar você, saia do seu lugar em nome de Jesus e venha ao altar de Deus, porque nós vamos orar. Pastor, eu quero, saia do seu lugar aqui, venha até o altar de Deus em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor, tudo aqui em nome de Jesus. Pastor, eu preciso ter a minha vida curada. Feche os olhos, querido, em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de salvação. Pastor, eu preciso de salvação na minha vida. Eu preciso declarar, reconhecer quem é Jesus. Eu preciso declarar, para todos ouvirem que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, e Ele quer salvar a sua vida hoje, querido. Se você quer salvação em Cristo, saia do seu lugar. Talvez você tenha entrado aqui hoje desfiado, afastado da presença de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, já frequentou uma igreja evangélica, já esteve debaixo da cobertura espiritual do homem de Deus, uma mulher de Deus, mas o pecado fez com que você se afastasse da presença de Deus, da casa do Senhor. Deus quer dizer assim para você hoje, filho. Eu amo você. Filho, eu amo você como ninguém nunca te amou. Filho, eu quero estar com você todos os dias. Eu quero estar com você todos os dias. Eu quero que você reconheça quando você acordar que eu estou ao seu lado. Eu quero que você me veja. Deus quer se manifestar a você. Pastor, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Ou eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. Feche os olhos, querido. Nós vamos cantar um louvor. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus e voltar aos caminhos do Senhor, saia do seu lugar e venha até o altar de Deus.